vocês utilizam na sua prática do dia a dia, que pode te ajudar muito, né, a se diferenciar, a se destacar como recursos humanos, é o domínio dos seus próprios indicadores. Então, os indicadores da área de gente, né, que a gente hoje em dia fala de gente e gestão, que é uma evolução aí, né, da área de recursos humanos, tem muita coisa envolvida numa área de gente e gestão. Então, os indicadores de gente, nós vamos falar de absenteísmo, de turnover, de quantidade de horas extras, enfim, nós temos uma série de indicadores que o recursos humanos ele utiliza para estar medindo eficiência, e a eficiência não é só da área de recursos humanos, porque quando eu falo de indicador de absenteísmo, eu estou falando absenteísmo de quem? Da onde? O recursos humanos ele não olha só o seu absenteísmo como as outras áreas fazem, né? Então, o setor industrial vai olhar somente o indicador de absenteísmo da área dele. Quanto que as minhas pessoas elas estão faltando, por que elas estão faltando? E o quanto que isso impacta no processo produtivo? O porquê que essas pessoas estão faltando? Tem alguma coisa relacionada a clima? O recursos humanos ele olha tudo, ele olha de todas as equipes. E você pode sim usar essas informações, esses indicadores, para poder ajudar os líderes a entenderem qual é a dinâmica de cada equipe. Eu vou usar o turnover, porque é bastante didático, então você tem lá um acumulado, né, de pessoas de rotatividade dentro dessa empresa. E aí você quer entender qual o setor que mais teve rotatividade? Esse número percentual, qual a área que mais impacta nele e quais são as consequências disso? E o segundo passo é você entender por que as pessoas estão saindo. Eu gosto muito, gente, de usar um polo que é invertido. A gente costuma sempre observar por que as pessoas saem, quais são os seus motivos, o que deu errado, mas a gente esquece muito de olhar o outro lado, que é as pessoas que ficam. Por que elas ficam? Deve ter algum motivo. E essas pessoas que ficam, muitas vezes elas podem ser a chave para diversas resoluções de problemas, porque elas têm as respostas que muitas vezes a gente quer. Elas têm as respostas de por que eu fico dentro da empresa, o que me motiva dentro da empresa, por que eu não fui embora junto com as outras pessoas, qual foi o diferencial que eu encontrei que me fez ficar aqui e que eu não quero sair. Então, a inversão desses polos é extremamente positiva. A gente olhar não só as coisas que estão acontecendo, que de repente não está dando errado, né? A gente olhar só as coisas que estão dando errado. É muito importante a gente também dar valor ao que está dando certo, a quem está ficando na empresa, por que eles estão ficando, e nós podemos replicar esses modelos. Mas para isso, a gente precisa estar muito próximo, né? A gente precisa estar junto do gestor, a gente precisa estar junto da equipe, minimamente fazer aí uma entrevista de desligamento, que é uma ferramenta bastante comum para nós da área de recursos humanos, certo? Então, esses indicadores, você passando a dominá-los, entender como eles funcionam, eles podem evoluir para um outro nível, em que você passa a informar esse gestor. Qual que é a rotatividade do setor dele e conversar sobre isso, entender por que as pessoas da área dele faltam ou não faltam, o que isso impacta dentro do seu processo produtivo, o que está acontecendo com as pessoas, o que elas estão sentindo. A gente tem uma questão de cultura, de engajamento, onde nós podemos atuar, né, previamente para que isso não volte a acontecer. Essa seria a terceira ferramenta que o BP ele usa dentro da sua rotina do dia a dia, que é conhecer indicadores, né? Então, conhecer indicadores passa a ser algo fundamental para que você consiga se destacar como um profissional de RH estratégico. Eu não tenho indicadores onde eu trabalho, não tem problema. Você pode começar a estudar e entender quais são os indicadores, por que eles são mensurados. E você pode fazer um controle próprio.
Nós temos que acabar com essa mentalidade de carreira, de que a gente é totalmente dependente da empresa ou do que a empresa manda a gente fazer. Nós temos que ter muito claro quais são os nossos objetivos e o que esperam de nós. Mas tudo que eu faço a mais para isso é o momento que eu me destaco. É o momento em que eu mostro por que o RH pode diferenciar uma empresa da outra. E para fazer isso, ninguém vai pedir para você. Você pode fazer por si só. E você pode ter certeza, dentro de uma empresa sempre tem alguém olhando. E mesmo que não tenha, para nós como profissionais, saber que a gente pode agregar muito mais, que seja até para o nosso conhecimento e para o bem das outras pessoas, para a carreira das outras pessoas, isso não tem preço, né? Isso não tem nada, não tem valor que pague. Isso é um sentimento muito gostoso. Então, o protagonista da nossa carreira somos nós mesmos. Se a minha empresa não tem um conjunto de indicadores, eu vou proporcionar isso para a empresa. Começando por indicadores básicos, entendendo as coisas que estão acontecendo e apresentando. Isso pode fazer com que você faça toda a diferença. Toda a diferença. E se você que já está numa empresa, que já tem indicadores, que já existe essa cultura, vale muito essa discussão, essa reunião com o gestor para que ele consiga entender quais são os caminhos que seria o ideal para que aquela equipe se mantenha motivada, para que ela tenha uma boa performance e, consequentemente, ele também. E aí todo mundo cresce, né, gente? Todo mundo cresce na carreira, cresce você como RH, cresce o líder, cresce a equipe. É uma cascata, né? Uma cascata de coisas. Espero que eu possa ter ajudado vocês, tá? Beijo, até a próxima!